hoje é emoções, sentimentos e vontade. Então, seguindo a pegada, né? Nós estamos aqui através da teologia bíblica, trazendo estudos desde o início da pandemia. Esta é a 33ª live. Então, desde o início da pandemia, nós estamos aqui louvando ao Senhor, adorando o Senhor e principalmente estudando a palavra de Deus. Então, hoje é uma live de ensino da palavra de Deus, é uma teologia bíblica baseada nos princípios da palavra de Deus. Eu estou aqui hoje com essa versão da Bíblia, olha, é a nova versão internacional, a tradução, é a Bíblia da Mulher. Linda, maravilhosa, tá? Mas essa Bíblia aqui é a Bíblia devocional da mulher. Ela é interessante porque ela vem, ó, vou mostrar para vocês verem. Ela vem com estudos devocionais, tá vendo? Olha, estudos devocionais. Então, ela é muito interessante por isso. São devocionais escritos por mulheres sobre questões pertinentes às mulheres e que é muito boa para um presente de Natal. Se você quer uma sugestão de um presente de Natal para você me dar, Bíblia de estudo. Amo Bíblias de estudo. Olha, então essa aqui é da minha mãe, que ela me emprestou, e eu quero já ler aqui para você o Salmo 27, o verso 4, que diz bem assim. Só um minutinho. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Então, o Salmo 27, 4 é um salmo de Davi, o rei Davi, que era um adorador, era um homem também guerreiro, de muito poder e autoridade, mas ele dizia para Deus que uma coisa ele pedia, que ele pudesse todos os dias da vida dele contemplar a santidade de Deus, a beleza de Deus, que nós possamos nessa noite contemplar a beleza de Deus, contemplar a grandeza de Deus em tudo aquilo que Ele tem nos feito. Só de nós estarmos vivos, só de nós podermos estar aqui agora juntos, através dessa conexão via internet, só de nós podermos respirar, só de nós termos ao nosso lado pessoas que nós amamos, isso é motivo suficiente para nos alegrarmos, para contemplar a beleza de Deus, a santidade de Deus, as coisas boas que Deus tem nos proporcionado. Então, contemple as grandezas de Deus, contemple as bênçãos de Deus, adore a este Deus maravilhoso que tudo tem feito por nós, amém? E nesse sentido que nós vamos falar sobre emoções, sentimentos e vontades, baseado em princípios bíblicos. Então eu marquei aqui, olha, vários textos que nós vamos estudar hoje. Pega caneta e papel, anota, para você ser extremamente edificado, para você ler depois com calma, meditar nesses versos da palavra de Deus. E não se esqueçam, nós já começamos o curso Autoconhecimento e Fé, que é o primeiro curso CVD, né? É o primeiro curso do programa CVD, que é um programa de reprogramação mental, que nós estamos aí nessa pegada, né? Se você ainda não conhece, volta lá nas lives anteriores, conheça um pouco. E se você quiser se inscrever no curso Autoconhecimento e Fé, nós ainda temos uma vaga, essa pode ser a sua vaga, e precisa fazer a inscrição até amanhã via direct, porque a segunda aula já é na quinta-feira. A primeira aula do curso foi totalmente gratuita e está no nosso feed, você pode assistir. Então, autoconhecimento e fé. E na sexta-feira, de sexta para sábado, nós continuamos com a nossa campanha. São 7 madrugadas na presença de Deus para agradecer pelo ano de 2020. Então você não pode perder, tá? Vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos e por todas as lições de 2020. E vamos então para a live? Nessa live imperdível, sensacional, a 33ª live, você tem
uma chave da vitória, o tríplice segredo e a super dica do ano. Então você tem 3 coisas imperdíveis nessa live e no final a gente vai ter um exercício. Então fica até o final, se surpreenda, você que está aí no Facebook, você que está no Instagram, Deus vai te surpreender. São coisas incríveis que Deus preparou para nós nessa live. E a chave eu já entreguei para você. A chave é o Salmo 27:4. A palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi foi um homem como nós, que acertou, mas que também errou. Mas a diferença, leia depois o Salmo 51 para você entender, é que quando ele errava, ele buscava em Deus o arrependimento. Ele buscava em Deus a correção dos seus erros. E aí o que acontecia com Davi? Ele se quebrantava e se voltava para Deus, sabe por quê? Porque só uma coisa Davi pediu, que ele pudesse estar na presença de Deus todos os dias da sua vida. Então você quer uma chave da vitória? Toma posse dessa chave agora. Segura essa chave e a use. A chave da vitória é a presença de Deus. Quando você busca a presença de Deus, todo o mais se completa. Tudo mais se completa. Todas as portas se abrem e as que precisam ser fechadas também são fechadas. Então toma posse dessa vitória. Viva a verdadeira alegria que Deus tem preparado para você, que é a própria presença dele. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por estar aqui conosco. Faça essa pessoa também, de alguma forma, crer e sentir e desfrutar da tua presença, porque a palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, o Senhor está presente. Eu creio na sua presença nesse momento e que a sua presença seja ministrada entre nós, seja derramada sobre nós e seja cada vez mais aquilo que preenche o nosso coração. Então, se tratando de emoções, de sentimentos e de vontade, o segredo, a chave da vitória é a presença de Deus. É nele que você discerne as suas emoções. É nele que você entende a vontade boa e perfeita, agradável do Pai Celestial. É nele que você sabe controlar seus desejos, seus sentimentos. Só ele pode fazer por você que ninguém pode fazer. Então desfrute da presença de Deus, porque essa é a chave da vitória que eu acabei de te entregar nesse dia lindo e maravilhoso. E agora nós vamos definir um pouco o que seria emoção, sentimento e vontade. E vamos definir também desejos. Então, é muita coisa para a gente definir rapidamente e a gente tem definições as mais extensas possíveis sobre o assunto. Mas a gente precisa entender pelo menos 2 coisas básicas para que esse ensino, esse estudo possa frutificar no nosso coração. Porque o objetivo dessa live de hoje, você já sabe, é a reprogramação mental, é uma inteligência emocional, é eu e você vivermos melhor e principalmente vivermos alicerçados no centro da vontade de Deus. Porque os princípios da palavra de Deus são universais, né? Deus deixou o manual de instruções, né? Ele nos criou e deixou o manual de instruções para que a gente saiba como viver, como bem viver, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Então, as emoções são reações a estímulos externos que levam a reações cerebrais, geram hormônios, conforme o estímulo externo. Então acontece uma coisa, você vê algo, recebe uma notícia, você ouve, através das suas sensações, você tem um contato com o mundo externo. E isso entra no seu cérebro, esses estímulos externos, isso gera uma emoção. Agora, o sentimento é uma resposta que a sua alma dá para esta emoção. É uma resposta interior para a emoção. E o que acontece então?
nem sempre nós temos emoções agradáveis, por exemplo, né? Porque às vezes acontecem fatos externos que nos deixam chateado, etc. Mas eu posso ter uma resposta a esse fato externo. E às vezes nós temos respostas que não são condizentes aos estímulos externos. Por exemplo, por uma pessoa muito ferida no passado, alguém pode elogiar ou fazer uma declaração de amor ou dizer que quer ajudá-la em algo e ela responder com um sentimento negativo em relação àquilo, como uma forma de barreira, um exemplo, tá? Então, as emoções e os sentimentos, elas acabam lidando com coisas que não são só conscientes, mas que podem ser também inconscientes ou subconscientes. Mas o mais importante de tudo é você saber que Deus te criou assim, lindão, perfeito, maravilhoso, para a glória dele. E as emoções, elas nos servem também de termômetro em relação ao ambiente externo, né? Então, elas são importantes. Agora, não tem só essa primeira emoção quando acontece um fato. As emoções, elas podem gerar novos sentimentos e os sentimentos podem gerar novas emoções. E a gente pode ter um ciclo interno e externo que vai se retroalimentando, né? De coisas boas ou ruins. Por isso que ter inteligência emocional, ter equilíbrio emocional, é exatamente você saber como lidar com essas situações, né? E nós temos, como eu disse, a chave da vitória é a presença de Deus. Nós temos um amigo com o qual nós podemos contar sempre, que é o Espírito Santo. Então, ele nos orienta a como gerenciar o nosso interior. Então, é preciso aprender a reconhecer as emoções, desfrutar das emoções e, quando for necessário, gerar sentimentos que fazem ou que essa emoção ela seja canalizada, né? E aí o sentimento gera algo nobre, né? Em relação àquela emoção. Ou aquele sentimento ele consegue sobrepor uma emoção negativa, por exemplo, né? De modo que também consigamos controlar e viver melhor em todas as situações. Enfim, o foco é esse, né? Você pode mais, nós podemos viver melhor e Deus pode mais através de nós, né? E aliás, ele já cumpriu e ele cumpre todas as suas promessas. Jesus disse, está consumado. Ali naquele momento ele estava dizendo, olha, tudo que precisava ser feito já foi feito com a minha morte na cruz. Com o meu sangue, né, pelas minhas pisaduras vocês são sarados. Então, através de Jesus Cristo, nós temos a cura das nossas emoções, nós temos o perdão dos nossos pecados. Através de Jesus Cristo, nós temos tudo o que nós necessitamos. O que nós precisamos é tomar posse, é crer, receber e viver como Jesus viveria, seguir os passos de Jesus. É tarefa fácil? Não é, mas ele disse assim, você que anda sobrecarregado, que anda cansado, venha, tome de mim o meu jugo, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Então, quando nós damos a mão a Deus, a mão dele é poderosa, não é uma mãozinha, não é uma forcinha, é o Todo-Poderoso. Ele nos ajuda a conduzir o barco, ele nos ajuda a carregar os fardos, ele nos ensina como se direcionar na vida para, então, cumprir os princípios, os propósitos e receber todas as promessas que ele tem para nós. É isso que ele tem para mim, tem para vocês, que eu desejo infinitamente para nós. Amém? Hello, seja bem-vindo, desfrute de tudo isso que Deus tem para você. Você ainda nessa live, você vai ter o tríplice segredo e a super dica do ano e eu vou passar um exercício para você fazer. Então, fique até o final, porque essa live é super prática. Estou falando de coisas que eu experimentei na minha vida, que deram super certo e que eu quero deixar essas dicas com você, porque você vai brilhar também como uma estrela radiante de Jesus. Então, vamos lá. Força, foco. Quem não anotou, anota. Salmo 27:4 é a chave da vitória. A chave da vitória é a presença de Deus. E agora, definindo
desejos e vontade. Então a gente também precisa diferenciar os desejos da vontade. Porque o desejo se refere a um impulso que nós temos de querer se aproximar ou querer possuir o que não temos. Então, o desejo ele está diretamente ligado a uma falta, né? Então, por exemplo, um desejo de comer um determinado alimento. Então, ele vem de uma falta, de algo que me faz querer aquilo. O desejo está relacionado ao nosso querer. Agora, a vontade, ela está relacionada a uma escolha. Por exemplo, eu posso querer, desejar uma coisa, mas aquilo que eu estou desejando pode não ser bom para mim. Então, a minha vontade, ela me dá o poder de dizer sim ou não ao meu querer. Da mesma forma, a minha vontade, ela me dá o poder de dizer sim ou não a uma emoção ou a um sentimento. Por isso que esses temas estão interligados, né? Porque Deus já nos deu, já colocou em nós algo que nos faz viver melhor, que é a nossa própria vontade. Ou seja, já pensou se todas as orações que você pediu a Deus tivessem sido respondidas? Já pensou se todos os seus desejos fossem realizados? Será que seria o melhor mesmo para a sua vida? Hoje mesmo você pode trazer à sua lembrança um desejo que, se tivesse sido realizado, talvez seria catastrófico na sua vida. Então, muita atenção para isso, tá? Muita atenção para isso. Nós já fomos feitos num formato para dar certo. Você foi feito para dar certo. Você é especial. Você é uma obra-prima de Deus. Você funciona. Você tem jeito. Você dá certo. Então, fica até o final, porque você vai perceber que as coisas podem fluir diferente na sua vida e cada dia melhor, ok? Então, vamos lá. Qual é o tríplice segredo? Essa parte aí é importantíssima. E através desse tríplice segredo, vai clarear um pouco as outras coisas, tá? Os conceitos e as definições, ok? Então, vamos lá. Então, o tríplice segredo, nós vamos começar lendo aqui uma passagem de Mateus 19, 17. Então, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, senão você anota, tá? Nós vamos ler aqui várias passagens de Mateus, tá? Mateus 19, 17. Mateus 19, 17 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Então, olha só. Jesus está aqui com um jovem rico que dizia que obedecia os mandamentos, mas ele queria saber o que ele fazia para entrar no reino dos céus. E Jesus falou para ele, olha, ele pergunta para Jesus assim, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Então ele fala assim, por que você me pergunta do que é bom? Bom é só Deus. Então, gente, esse é o primeiro segredo, esse é o grande segredo de nós trabalharmos bem nossas emoções, nossos sentimentos, nossos desejos, nossas vontades. É nós entendermos que bom é só Deus. Então, por mais que você tente ter emoções boas, sentimentos bons, desejos bons e uma vontade para fazer o que é bom, você tem que entender que tudo que você faz ainda não será suficiente, porque bom é só Deus. Então, se você tem acertado na sua vida ao buscar a Deus e ao receber de Deus várias coisas, entenda que o que você tem acertado é pela graça de Deus. É o próprio Deus que derrama da sua bondade em nós e que, através de nós, nos faz agir pelo bem. Então, lembre-se sempre, quando você sentir uma emoção boa, quando você tiver um sentimento nobre de amor, por exemplo, quando você tiver um desejo, né, das coisas santas, das coisas de Deus,
Quando você tiver uma vontade controlada pelo doce Espírito Santo, saiba que o que é bom vem de Deus. A palavra de Deus também nos diz, no livro de Tiago, que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus. Então, tudo que é bom vem de Deus. Então, esse é o primeiro segredo. Sabe por que esse segredo é importante? Porque além dele tirar a vaidade do nosso coração, da gente se achar que a gente é super top, super tudo, né? Ele nos alivia também um peso, né? Da gente achar assim que a gente não vai errar, que não vai ter dias que a gente vai estar triste, que não vai ter situações difíceis. Não, nós somos seres humanos, somos limitados e somos pecadores. Quem vai nos ajudar a superar esses limites é Deus. Então, tudo isso que já está em nós, nós temos que olhar pelo outro lado, pelo lado positivo. Quando nós entendemos que bom é só Deus, isso nos abre uma porta para depender unicamente dele. Por isso que Davi já conhecia essa chave da vitória, como eu disse para vocês, que a chave da vitória é a presença de Deus. Porque se nós buscamos a presença de Deus, se nós buscamos o que Deus tem para nós, se nós buscamos entender o que Deus quer que nós façamos, se nós buscamos andar com Ele, ouvir a voz dEle, ter intimidade com Ele, adorá-lo e etc, 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 e ter esse relacionamento, Ele vai nos mostrar o que é bom. Não tem aquela coisa assim, quando você procura um amigo, quando você quer uma dica, que você quer comprar uma roupa, ou que você quer reformar a sua casa, você quer fazer alguma coisa, e aí você procura aquele seu amigo para ele te dar uma dica. É assim que funciona. É da mesma forma que funciona o nosso relacionamento com Deus. Quando nós sabemos que Ele é bom, que Ele é o cara, nós buscamos nele as fontes do que nós precisamos. A fonte das emoções boas, dos sentimentos bons, dos desejos bons e da vontade boa. Tá, mas o que isso tem a ver tudo com o tema? Aí vem o segundo segredo. O segundo segredo é que Deus já colocou em nós uma bússola. Sim, uma bússola. Deus já colocou em nós já uma bússola. O que a bússola faz? Ela aponta as direções, não é isso? Para onde você deve ir. E te mostra os caminhos. Então, Deus já colocou em nós uma bússola para a gente buscar o que é o bom, o que é bem. Para buscá-lo. Isso é sensacional. Deus já colocou a eternidade no coração dos homens. Então agora nós vamos lá em Provérbios. Pega lá na sua Bíblia, Provérbios capítulo 20. E aí depois, com calma, você vai ler o Provérbios capítulo 20 e 21, tá? Você lê os dois capítulos. Por quê? Porque Provérbios aqui, se você ver nos comentários das Bíblias de Estudos, esse capítulo 20 e 21, ele tá falando sobre como que você reconhece que uma pessoa é boa, não é, uma pessoa tem virtudes, não tem. Tipo assim, até quando você vai fazer um negócio ou vai trabalhar com alguém, né, se associar com alguém, como é que eu faço para confiar em alguém, né? Como que eu faço para ver se aquela pessoa é de Deus mesmo, se ela está sendo sincera? Então, ele traz aqui os elementos para isso. E aí eu vou chamar a atenção de vocês de alguns versículos, tá? Mas o versículo-chave mesmo dessa bússola é o 20 e 27, que diz assim, ó. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Então, dentro de nós há um espírito. Tá? Nós somos um espírito encarnado em um corpo e temos uma alma, que é a nossa identidade. Mas Deus soprou em nós, né, um espírito. Esse espírito do homem é lâmpada do Senhor. Então, Deus é espírito, não é isso? Então, Deus nos criou com um espírito em nós. E aí, este espírito que está em nós, ele nos permite entender todas as coisas de Deus, ok? Então, esse é o segundo segredo. Então, o segundo segredo é tríplice segredo. Nós já entregamos uma chave, agora nós estamos no tríplice segredo. Primeiro segredo, Deus é bom. Segundo segredo, Ele colocou uma bússola em nós. Então, a bússola que Deus colocou em nós
é o Espírito. O Espírito, ele vasculha cada parte do ser. Então, dentro de nós tem um Espírito, que é o seu Espírito mesmo, tá? Ele vasculha o seu interior. Então, Deus já colocou em nós uma bússola. Hello, adoradora, seja bem-vinda. Estamos no segundo segredo, tá? Ele colocou em nós essa bússola. E o que é essa bússola? O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Então, Deus já colocou dentro de nós algo que vasculha o nosso ser. Algo que já serve de bússola para encontrar a bondade. Então, dentro de nós tem um espírito. Nós somos um espírito em um corpo. E o nosso espírito, porque Deus é espírito, né? É em essência espírito. Esse espírito vem da parte de Deus. Então, nós todos, né, criados à imagem e semelhança de Deus, temos em nós um espírito. E esse espírito, que é a nossa essência, né? Que quando acabar esse corpo aqui, o espírito vai continuar. Então, o espírito do homem, ele é a bússola que Deus deixou para encontrarmos a Deus, para encontrarmos a bondade, para encontrarmos emoções boas, sentimentos bons, desejos bons e vontade boa. E, inclusive, o espírito, né, ele nos permite discernir o certo e errado e nos conduz numa vida moral, conduz a nossa vontade para fazermos o que é o certo. Então, o Espírito Santo de Deus ilumina o nosso espírito. Ele fala no nosso espírito. Então, nós não podemos vê-lo, mas podemos percebê-lo intimamente no nosso espírito, tá? Olha só que lindo que diz aqui também em Provérbios 20, verso 5. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimentos traz à tona. Olha aí, né? No mesmo sentido. Eu tenho como extrair, né, essas águas profundas do coração do homem, tanto em mim quanto no outro. Eu posso perceber se o outro está querendo me enganar, se as emoções do outro são destrutivas, ou se a outra pessoa está agindo com bondade para comigo. Então, isso eu tenho como discernir. Através do quê? Através do Espírito. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Então, aqui no verso 27 e no verso 21, o 8 e o 15, fala sobre a justiça. Sobre como a justiça nos alegra. Como a justiça faz acender, né, aquela luzinha no nosso espírito. Opa, isso é bom. Como diz aqui, ó. Quando se faz justiça, o justo se alegra. Então, a justiça, o que é correto, o que é bom, é um termômetro. Nós sentimos no nosso coração acendendo o nosso espírito quando há uma coisa boa. Provérbios 21, 15. Outra parte interessante aqui também de Provérbios é essa aqui, olha. Quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Esse é o verso 29. Então, quem poderá dizer que está puro do pecado? É Deus quem nos purifica. É Ele quem vai nos dizer como nós estamos interiormente. É Ele que vai mostrar se o nosso coração está se aproximando dele e da bondade ou se está se afastando dele. Né? Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Verso 24. Capítulo 20, Provérbios 20 e 24. Então, nós mesmos não conseguimos discernir o nosso caminho, mas Deus discerne o nosso coração. Deus discerne como nós devemos viver. Deus discerne como nós devemos agir. E Deus, então, Ele nos mostra por onde nós devemos caminhar. Né? E, por último, Provérbios 21, 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, isso também é algo muito importante, né? Que os planos bem elaborados, eles levam a pessoa à fartura. Eles levam a pessoa a estar cada vez e cada dia melhor,
né? Então, se você vai apressadamente para algo, sem planejamento, isso pode acabar trazendo miséria e ruína. Então, o caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Então, é possível encontrar um caminho reto, santo, perfeito, separado de princípios, propósitos, promessas. Deus já reservou algo dentro da sua boa, perfeita e agradável vontade para nós. O segredo é, escute essa bússola que Deus já colocou no seu coração, que é o Espírito. Você é um espírito encarnado em um corpo que tem uma alma, uma identidade. Você é singular, é único. E dentro de você há o Espírito que permite você interligar-se com o Espírito Santo de Deus. Então, esse é o segundo segredo. Então, o primeiro segredo, Deus é bom. Segundo segredo, Deus colocou uma bússola dentro de você, que é o Espírito. Terceiro segredo, é uma palavra homologel. Escreve com H, H-O, homologel. Então, homo de mesmo, H-O-M-O, logel, L-O-G-E-O, que vem de logos. Então, homologel significa o quê? Ter o mesmo pensamento, ter a mesma palavra, ter a mesma atitude. Então, imagina só. Deus é bom, todo-poderoso, a gente percebe em essência. O Deus bom, todo-poderoso, nos criou a imagem e semelhança dele e nós somos, então, um espírito criado por ele. Então, ele colocou em nós uma bússola para encontrá-lo. E aí, quando nós o encontramos, o que nós devemos fazer? Se ligar a ele. Então, a terceira dica do tríplice segredo é o homologel, ou seja, estar com o mesmo logos, com o mesmo pensamento, com o mesmo discernimento, com a mesma direção de Deus, com a mesma vontade de Deus, com o mesmo sentimento de Deus. Ou seja, se nós fizermos isso, nós caminhamos para o que é bom. Então, bom é só Deus. Mas Deus já preparou tudo para caminharmos nos seus passos, para caminharmos com Ele, para viver uma vida de novidade de vida, para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então, desfrute disso, meu irmão, minha irmã. Tome posse dessa palavra. Esse tríplice segredo é tudo que nós precisamos. Deus Pai Todo-Poderoso é bom. Ele colocou uma bússola em nós para buscá-lo. E quando nós encontramos com Ele, vamos permanecer na mesma vontade, no mesmo princípio, na mesma palavra. Então, homologel é usado nas escrituras várias vezes no sentido de confessar a palavra, de você confessar o que a Bíblia diz, de você falar a mesma coisa. Então, o logel do logos ligado à palavra, né? Não só pensamento. Então, falar a mesma coisa, falar o mesmo logos. Então, homologel, eu dizer a mesma coisa que Deus diz, né? Então, Deus tem na sua palavra várias promessas. Então, eu não vou ficar murmurando e falando ao contrário das promessas que estão na Bíblia para mim. Eu vou falar o mesmo logo, eu vou falar na mesma direção. Então, sobre isso, nós vamos lá em Mateus de novo, tá? Mateus 12, 34. Mateus 12, 34 diz assim, ó. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando tudo que nós falamos, homologel, o mesmo logos, a mesma palavra, tudo que nós falamos deve estar em concordância com a palavra de Deus, com o que Deus tem para nós. Então, começa aí, eu preciso vigiar, porque as palavras têm poder. Os pensamentos e as palavras, eles têm poder para nos direcionar as ações, para direcionar nossas emoções, para direcionar os nossos sentimentos, para direcionar a nossa vontade. Então, nós precisamos estar alinhados com o que Deus tem para nós. E começa pelo que nós falamos, porque é isso que nos faz. Vamos agora em Mateus 18. Mateus 18,
desde o 18 até o 20. Mateus 18, do 18 ao 20. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, se 2 pessoas estão em concordância em buscar a Deus, estão em concordância em relação àquilo que elas falam, estão em concordância em relação àquilo que elas oram, então isso traz a presença de Deus. Então, está muito nítido e claro, né? A autoridade que nós temos está no que nós falamos, nos que nós pensamos, alinhado com a vontade de Deus. Tanto que Jesus diz assim, antes vocês pediam e não recebiam nada, tá lá em João, né? 16, 24. Mas agora, né? Ou seja, que ele vai morrer, ressuscitar, a Deus Pai Todo-Poderoso vai mandar o Espírito Santo. Então ele estava falando sobre isso com os discípulos. Na hora que isso acontecer, então tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu vos darei, para que a vossa alegria seja completa. Então a nossa maior alegria é saber que quando nós pedimos algo no nome de Jesus, ou seja, o que é pedir no nome? É como se fosse uma procuração em branco, né? A pessoa te dá uma procuração para usar o nome dela. Você vai usar o nome de Jesus naquilo que está em concordância com a vontade dele. E quando nós usamos essa procuração, nós liberamos uma palavra, nós liberamos uma oração em concordância com o que Deus já nos mostrou na sua palavra ou na sua iluminação pessoal, uma direção específica para a sua vida. Quando nós agimos nesse sentido, nós temos autoridade e as coisas, então, elas são encaminhadas pelo próprio Deus. A presença dele se manifesta. O bom Deus traz aquilo que nós realmente necessitamos. E aí esse é um grande parênteses dessa questão. Nós muitas vezes buscamos a Deus por necessidade e não porque queremos a Ele e a presença dEle. E muitas vezes buscamos por algo que nós queremos e esquecemos que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. O que significa isso? Significa que quando eu busco a Deus de todo o coração e Ele é o mais importante para mim, as outras coisas são acrescentadas. Todas as minhas reais necessidades são supridas quando eu coloco a minha vontade em Deus. Por isso que o tema é emoções, sentimentos e vontade. Porque eu posso ter desejos, eu posso ter emoções, eu posso ter sentimentos, mas a minha vontade, ela consegue dominar tudo isso para que tudo seja gerenciado conforme a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E qual é a vantagem de tudo isso? A vantagem é que o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor, e de nada nós teremos falta, porque o que realmente nós necessitamos, Deus nos provê no seu tempo, no seu modo e da sua forma, e não na nossa força, na nossa vontade, no nosso desejo e do nosso modo. Quando nós deixamos a nossa vida ser conduzida por Ele, que foi quem nos criou, que sabe toda a nossa história, que sabe o que é melhor para nós, nós temos a real necessidade suprida do nosso coração, que é a necessidade de estar reconectado, religado com Deus. E as outras coisas que também são necessárias são acrescentadas da forma melhor possível, que é da forma de Deus. Amém? Então isso é tremendo, isso é magnífico, é maravilhoso. E aí nós estamos aqui quase no fim e eu quero te dar a super dica do ano, né? Não podemos terminar sem dar a super dica do ano e o exercício, né? Então vamos que vamos. Vamos lá em Gênesis 4:7, tá? Gênesis 4:7 diz assim, ó.
se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, agora nós vamos ver 3 verdades sublimes para você colocar em prática, que estão diretamente ligados com os 3 segredos, né? Então, nós vimos uma chave da vitória, que é a presença de Deus, os 3 segredos. Quais são os 3 segredos? Bom é somente Deus. Deus colocou uma bússola em nós, que é o próprio Espírito. E homologião, que é você agir e falar e pensar em concordância com o que Deus diz. Esse tríplice segredo fechou na sua vida, é assim que emana o poder de Deus sobre nós para alcançarmos a verdadeira vitória, porque a verdadeira vitória é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, esse tríplice segredo, ele é possível na nossa vida a partir de 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? Primeiro, domine o seu desejo. Segundo, aquiete o seu coração. Terceiro, entre no ciclo da virtude. Então, aqui nós acabamos de ler, domine o desejo. Olha, o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, você tem capacidade de dominar o pecado. Aqui em Gênesis 4:7, Deus está falando com Caim, né? E dizendo para Caim, olha, por mais que você teve emoções negativas em relação ao seu irmão, né? Devido ao fato da adoração dele ser aceita, e aí você alimentou um sentimento de inveja, de vingança do seu irmão, em relação ao seu irmão, por mais que você esteja sentindo tudo isso, e que você deseje matar o seu irmão, se você pode fazer o bem. Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Mas se o mal vier, ou seja, se a tentação vier, se o desejo mal vier, cabe a você dominá-lo. Então aqui Deus está mostrando claramente que Ele já nos fez com a força da vontade para dominar o mal. Então, se você tem um vício, se você tem uma emoção negativa, se você tem algo que você não consegue romper, saiba que Deus já te deu essa força no seu interior, que é a sua vontade. Então, o primeiro passo é você dizer assim, não, eu quero mudança na minha vida e eu determino pela minha vontade que a partir de agora será diferente na minha vida. Essa decisão, essa vontade alinhada com Deus, ela já te dá força para romper. Deus começa a te dar uma força que vem dele mesmo para você alcançar o bem, tá? Então, domine o desejo. Segundo, aquiete o seu coração. Então, agora nós vamos lá no Salmo 42, no verso 11, que diz assim, aquiete o seu coração. Por que está abatida, ó minha alma? Por que está triste assim? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Aqui o salmista está falando com a própria alma. Depois você leia desde o Salmo 40 até o 43, como que são salmos maravilhosos, mostrando a pessoa conversando com ela mesma na presença de Deus. Então, aquiete o coração, né? Você pode aquietar o seu coração, você pode fazer com que as suas emoções e os seus sentimentos sejam apaziguados, tranquilizados e inclusive dominados para alcançar o bem que você deseja. Então, se você tem passado situações difíceis, está vivendo luto, ou está vivendo tantas outras situações difíceis que tantas pessoas têm vivido nesses últimos tempos, que gerem em você, né, emoções difíceis de lidar, sentimentos difíceis de lidar, saiba de uma coisa, você pode pegar todos esses sentimentos e aquietar a sua alma em Deus. Olha aqui,
O salmista está perguntando para ele mesmo, por que você está assim? Espere em Deus, Deus vai te dar força, Deus vai te ajudar. Então ele está falando com ele mesmo. Então você tem esse poder de falar para você mesmo, para se aquietar, para confiar em Deus. Você tem esse poder de gerenciar suas emoções, seus sentimentos e jogá-los diante de Deus. Amém? Fazendo com que Deus renove suas forças, traga alegria, traga paz, traga tudo o que você necessita. E aí você entra no quê? No ciclo da virtude, né? Que está lá em 2 Pedro 1,6. Anota aí para você estudar depois. 2 Pedro 1,6. 2 Pedro 1,6 nos mostra o ciclo da virtude. Ou seja, nós temos a tendência de ficar num círculo vicioso, de repetir sempre as mesmas atitudes. Então, por exemplo, você recebeu uma notícia ruim, vamos supor, a falência de uma empresa, não vai receber mais o auxílio emergencial, alguma coisa triste e ruim aconteceu. Então, aquela coisa externa gerou uma emoção. Por exemplo, a emoção de medo. Essa emoção de medo traz uma reação interna, que é um sentimento. De repente você tem um sentimento de derrota, de repente você tem um sentimento de que não vai dar mais certo. E aí, se você já sofreu no passado alguma coisa, aquilo vai trazendo de volta. E aí, se você, se a pessoa teve depressão ou teve alguma outra coisa, vai trazendo aquelas coisas terríveis de volta. Como que você vai parar isso? Você tem que trocar o círculo vicioso de emoções negativas, de sentimentos que vão te levando cada vez mais para um lugar de tristeza, né? De derrota e de inação. Porque quando nós entramos nesse círculo vicioso, a nossa vontade ela perde o poder de agir. Né? Por isso que nós temos que ter em nós o entusiasmo. Nós temos que ter em nós uma motivação intrínseca. Nós temos que ter em nós algo que nos mova para Deus, algo que nos mova para onde nós queremos ir, precisamos ir, algo que nos mova a ter força de vontade para ir contra aqueles sentimentos que querem nos derrotar. Porque não é porque você recebeu uma notícia ruim, não é porque está tendo uma situação difícil, seja financeira e etc., que a vida acabou. A vida não acabou. Se você está vivo é porque Deus tem um propósito na sua vida. Então você tem que levantar a cabeça e falar: Deus, eis-me aqui, me ajuda a melhorar. Me ajuda a sair desse círculo vicioso e me leva para um ciclo de virtude, um ciclo de bênção. Então Deus quer te levar para um ciclo de bênção, de virtude. Ele quer fazer você respirar e desfrutar do melhor que Ele tem para você. E assim vai. Então faça isso. Isso é possível. Já experimentei na minha vida, funciona. Várias pessoas já experimentaram isso. Faça isso. Funciona, dá certo. Eu vou te falar a super dica do ano, que é a maior dica de sucesso de todos os tempos, que é algo que o Espírito Santo me deu de presente para eu compartilhar com você. Fique até o final, mas entenda, você pode entrar num novo ciclo. Você precisa querer. Então você precisa dar o primeiro passo desse novo ciclo. E eu vou dizer para você, sabe o que significa a palavra entusiasmo? Que vem do grego? Significa Deus em nós. Então, lembra da chave do início? A chave é a presença de Deus. Né? Então, vamos ver lá, 2 Pedro, capítulo 1, vamos começar lá no 5. Ó, por isso mesmo, empenhem-se, tá? Para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Ok? Então, olha só.
Está dizendo aqui, inoperante e improdutivo. Então, se você entrar no ciclo virtuoso, a sua vontade não vai ficar mais fraca e inoperante. A sua vontade vai gerar uma operação em você de conquista, de vitória. A sua vontade vai fazer você romper em direção ao que é o bom, em direção ao que é o certo, em direção ao que é o melhor. Vai te dar força de romper, de trabalhar, de conquistar, de não ser inútil, de fazer aquilo que Deus tem para você. Então, foque nisso. Acrescente a fé, a virtude. Acrescente a virtude o conhecimento. Acrescente ao conhecimento o domínio próprio. Domínio próprio que vai fazer você vencer o desejo de desistir, de vencer o pecado. Acrescente ao domínio próprio a perseverança. Porque não adianta você vencer um dia, você tem que vencer todos os dias. Acrescente a perseverança, a piedade, porque tudo que nós conquistamos é para estar mais próximo de Deus, não é para a gente se ensoberbecer e achar que somos os melhores do mundo. E acrescente a piedade, a fraternidade, porque tudo que nós conquistamos é também para benefício do outro. Você não é útil só para você mesmo, você é útil para a sua comunidade, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com tudo aquilo que você tem para oferecer à sua comunidade, e acrescente a fraternidade e o amor. Então, à medida em que eu vou formando esse ciclo virtuoso, e vou e volto e vou nesse ciclo de virtude, o que acontece com o meu interior? As emoções boas, os sentimentos bons, os desejos bons e a vontade vai se firmando em caminhar na direção de que Deus tem para nós. Então isso é tremendo, isso é incrível, e a maior dica de todos os tempos, eu falei na última live também, tá? Eu vou repetir hoje, em especial para você que está aqui assistindo esse vídeo, a super dica do ano que eu falei na live do curso Autoconhecimento e Fé, que é a dica que o pessoal que está fazendo o curso está usufruindo dela, é o seguinte. Você se lembra que eu falei que a emoção ela é uma resposta a um estímulo externo e que ela gera em nós um sentimento? Então é algo que vem de fora para dentro. Mas em Deus nós temos algo que pode vir de dentro para fora. E o que vem de dentro para fora? O que vem de dentro para fora são os sentimentos baseados nos princípios de Deus. Então você pode, ao acordar pela manhã, amanheceu, levantou da cama, deu aquela despreguiçada boa, esticou o esqueleto, até mesmo antes de levantar, e falou assim: bom dia, Espírito Santo, meu amigo, estamos juntos, e procurar, seja na sua memória, seja nos seus sentimentos, seja pegando a Bíblia para abrir e ler, pedindo para Deus falar com você, seja numa canção, mas naquele primeiro instante que você respira, agradece a Deus, fala: oh Deus, eu estou vivo, Espírito Santo, você está aqui comigo, nesse maravilhoso instante, você procure um sentimento que vai ser o sentimento que você vai guardar e blindar o seu coração durante o dia. Mas esse sentimento você procura num princípio de Deus. Por exemplo, Deus diz assim, Deus diz que Ele cumpre todas as suas promessas, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, tá lá em Números 23:19. Então você lembra, por exemplo, disso, que Deus cumpre as promessas. Esse é um princípio da palavra de Deus. E aí, que sentimento te gera isso? Um sentimento de conquista. Nossa, eu acordei com um sentimento de conquista, porque eu sei que Deus cumpre suas promessas, então eu vou conquistar todas as coisas em Deus. Então esse sentimento que você teve aí de conquista, que você mesmo escolheu pela sua vontade, esse sentimento, o que você vai fazer durante o dia? Vai blindar as emoções externas que vêm de fora para dentro com esse sentimento de conquista. Então, se alguém te mandar uma mensagem desejada, ou não responder uma mensagem, ou se uma situação ruim acontecer, o que vai acontecer? Você vai lembrar que o seu sentimento é o sentimento de
conquista. Então, mesmo que venha uma emoção contrária para produzir um sentimento negativo, para colocar você para baixo e a sua vontade ficar inoperante, você vai dizer: não, eu já escolhi meu sentimento do dia de hoje. É um sentimento de conquista. E com esse sentimento de conquista, eu vou romper. Então, você escolhe. Então, a super dica do ano, que é a maior dica de todos os tempos, é essa. Escolha um sentimento baseado num princípio da palavra de Deus e a partir desse sentimento você passa então a viver e a desejar e a usufruir do que Deus tem para você. Então